paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da 9ª lição do 3º trimestre de 2021. Título da lição: O reinado de Joás. Texto áureo: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Verdade prática: para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Leitura bíblica em classe, segundo livro de Reis, capítulo 11, dos versículos 1 ao 3, capítulo 12, dos versículos 1 ao 5 e dos versículos 17 ao 21. Primeiro tópico: o livramento de Joás. Número 1 do primeiro tópico: as tramas reais. Número 2 do primeiro tópico: a coragem do sacerdote Joiada. E número 3 do primeiro tópico: a estratégia bem-sucedida. Meus irmãos, a casa real de Judá havia se aparentado com a casa real de Israel. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, casou-se com Jorão, rei de Judá, que era filho de Josafá. Atalia foi uma rainha perversa ao cometer assassinatos em série para promover a adoração a falsas divindades, meus irmãos. Atalia herdou a perversidade de Acabe e Jezabel, matando os membros da família real, inclusive os netos, para assentar-se no trono. Mas o sacerdote Joiada, meus irmãos, cujo zelo por Jeová estava aceso, fez de tudo para que a adoração a Deus fosse implantada. A loucura de Atalia quase dizimou a casa real davídica. Somente Joás, filho de Acasias, escapou por ter sido escondido numa sala do trono pela sua tia Jeoseba, irmã de Acasias e esposa do sumo sacerdote Joiada. Meus irmãos, Joiada e Jeoseba passaram a ser os tutores de Joás, que ficou escondido durante 6 anos, aprendendo a lei de Moisés e sendo preparado para assumir o trono. A atitude de Joiada, meus irmãos, reflete a atitude que o cristão deve tomar em relação aos seus filhos. Escondê-los na casa de Deus contra as investidas do adversário. Quando Joás, cujo nome significa Yahvé é forte, completou 7 anos, Joiada então armou uma estratégia para empossar o legítimo rei no trono. E a estratégia bem-sucedida de Joiada, meus irmãos, deu certo. Na hora combinada, Joás foi proclamado rei e o sumo sacerdote Joiada proclamado também, meus irmãos, corregente juntamente com Joás. Aleluia! Segundo tópico: o reinado de Joás e a reparação do templo. Número 1 do segundo tópico: a arrecadação para reparar o templo. Número 2 do segundo tópico: a fidelidade dos tesoureiros. E número 3 do segundo tópico: fidelidade, um atributo que enobrece. Meus irmãos, segundo Reis, capítulo 12, versículo 2 diz: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Nesse tempo, meus irmãos, aconteceu a restauração do templo de Jerusalém. Com o incentivo de Joás, o povo contribuiu com liberalidade e a reforma foi efetivada e ainda, meus irmãos, sobraram recursos para ornamentar o templo. E um detalhe, meus amados irmãos, muito importante nessa arrecadação é a fidelidade com que os sacerdotes e os tesoureiros administravam o dinheiro. E esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido. Aleluia! Meus irmãos, a fidelidade
é um dos atributos mais importantes de qualquer pessoa. Fidelidade é a característica da pessoa que é fiel, que não trai alguém, que não desvia recurso. A fidelidade, meus irmãos, se materializa em lealdade a alguém com quem se está unido por promessa, por compromisso ou por convicção. A fidelidade ainda, meus irmãos, é uma característica que acompanha o sujeito em qualquer lugar ou em qualquer situação. Aleluia, glória a Deus. Terceiro tópico, a conspiração contra Joás. Número 1 do terceiro tópico, o declínio do reinado. Número 2 do terceiro tópico, conspiração e morte no reino. Meus irmãos, quando morreu o principal conselheiro de Joás, o sacerdote Joiada, Joás não conseguiu manter-se inteiramente fiel ao Senhor. Joás passou a adorar os ídolos e a confiar em suas próprias forças. E essa situação de Joás ilustra o seu caráter fraco, que depende da boa ou da má influência dos outros, meus irmãos. E dessa desobediência de Joás, a ira de Deus veio sobre Judá. E sua desobediência foi denunciada pelo sacerdote Zacarias, filho de Joiada, que ao denunciar aos desmandos do reino e as transgressões dos mandamentos divinos, foi morto ingratamente pelo rei Joás, mesmo sabendo que ele era filho do sacerdote Joiada. Meus irmãos, o fim do Joás foi triste. No segundo livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 25, diz que seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada e o mataram na sua cama. Que triste, meus irmãos, que triste. Um belo começo e um fim trágico. Meus irmãos, eu quero concluir hoje a síntese dessa lição dizendo: fiquemos vigilantes, meus amados. A desobediência a Deus e a confiança na força do nosso próprio braço nos levam, meus irmãos, a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Fiquemos atentos, fiquemos vigilantes. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.